Olá! Nós daremos continuidade à disciplina de psicolinguística e agora nós trabalharemos a unidade 2. Eu espero que vocês já tenham estudado a unidade 1 e compreendido tudo o que foi explicado. E agora na unidade 2, nós iremos dar continuidade ao que já foi explicado na unidade 1. Na unidade 1, nós trabalhamos os conceitos, espero que vocês tenham compreendido, para que agora, na unidade 2, nós possamos avançar. Então, na unidade 2, nós trabalharemos a psicolinguística com delimitação do objeto de estudo, quais as pesquisas que nós faremos, como que nós iremos trabalhar esse objeto de estudo e as metodologias usadas. Qual o caminho, quais as estratégias, o que foi usado para que esse objeto de estudo seja observado e tenhamos a compreensão da psicologia linguística dentro desse estudo, tá bom? Eu vou explicar então a partir de agora. Na unidade 1, eu já expliquei sobre a psicologia e sobre a linguística e a união desses dois termos. Nós já trabalhamos sobre isso, sobre os sentimentos, sobre o que pensamos e sobre a evolução do desenvolvimento dentro da psicologia linguística. Como que a mente e a linguagem funcionam, como que esses dois campos unidos se tornam o processo de desenvolvimento. Como que a nossa mente determina o que nós sentimos, o que nós aprendemos e como que essa aquisição ela é feita, tanto na psicologia quanto na linguística. Então, observem esse slide. Nós trabalharemos a aproximação do ponto de vista, tá bom? Então, a linguagem verbal. Vamos pensar sobre esse assunto. Quando pensamos em verbal, talvez venha à mente de vocês apenas a fala, apenas a expressão de forma verbal. Mas, na verdade, o que significa? É um sistema complexo de fonética, fonologia, sintaxe, tudo isso está relacionado a esse processo de linguagem verbal. Tanto na fala quanto na Libras, esse processo ele acontece. Então, nós precisamos compreender a questão da gramática, compreender como nós iremos nos pronunciar, ou de forma verbal, ou em Libras, tá bom? Então, todo esse contexto precisa estar certo dentro do sistema para que nós possamos conseguir fazer essa expressão da linguagem verbal. E é um processo de aquisição mental, que é essa representação mental. Você sabe o que a pessoa está te perguntando? Qual é o seu nome? Onde você mora? Vários conjuntos de palavras, por exemplo, o nome das frutas, nome dos animais, nomes de coisas que você encontra no supermercado, por exemplo, diversas situações em que sua mente vai catalogando essas palavras, então você vai fazendo uma representação mental de nomes de lugares, de várias questões, então isso tudo é um processo mental e está relacionado à linguagem verbal de comunicação. Então, como eu disse, a representação mental é o que você absorve, é como que a sua mente trabalha com essas questões. Então, quando você relaciona uma palavra ao objeto, como você estuda sobre aquilo, então a sua mente vai abrindo, vai reconhecendo várias informações sobre aquele objeto. Então, a linguagem verbal é quando você denomina e a mental é quando você absorve mais informações sobre esse conteúdo. Os pesquisadores na área de psicologia, eles conseguiram aproximar os pontos de vista com as descobertas.
Então, esses pesquisadores, eles começaram a prever, sem ter dúvidas, de que a linguística, ela estava ligada com os processos de cognição, os processos cognitivos de aquisição, compreensão e produção. Esses 3 pontos. Então, o processo cognitivo de aquisição é o contato que as pessoas têm entre si e assim elas vão adquirindo essa linguagem. Elas vão aprendendo a língua um dos outros, as palavras, e de certa forma elas vão adquirindo esse conteúdo. A compreensão é você conseguir se expressar e também compreender o que a outra pessoa está dizendo. E a produção é basicamente a sua expressão. É você estar produzindo de forma clara com que as pessoas compreendam o que você está passando. Então, a psicolinguística, ela busca entender qual a estrutura linguística, como que essa estrutura linguística, ela está ligada ao uso da linguagem. Então, ela quer pesquisar como que essa estrutura, como que a gramática, como que funciona todas essas questões dentro da linguagem verbal. Então, esse é o maior interesse da psicolinguística. Então, eles procuram entender como que essa estrutura mental, como que esses processos de desenvolvimento da língua acontece. Então, como o processo da linguagem verbal, como a sua comunicação em libras, como que esse processo vem acontecendo na sua mente, e é isso que eles têm buscado, porque é de muita relevância entender o que acontece na nossa mente, na área cognitiva, quando nós iremos falar algo, ou de forma verbal ou em libras. Então, é isso que eles buscam compreender. A abordagem funcionalista, como está descrita no slide, ela reconheceu 3 tipos gerais das funções de linguagem. Esse autor citado, Carl Bulle, no ano de 1879 a 1973, ele elencou alguns tipos gerais de funções da linguagem. O primeiro deles é a função cognitiva. Ele se refere à transmissão de informações. Então, como você recebe essa informação e como você a transmite. Então, é a função cognitiva. A segunda é a função expressiva. É como você consegue, de forma individual, fazer essa sua comunicação. Você consegue manter uma comunicação, você consegue se expressar. E a terceira é a função conativa. Essa função ela serve para influenciar a pessoa. Por exemplo, a televisão, os jornais, pessoas em gerais, que elas trabalham mais com a questão de influência. Então, vocês podem lembrar, teve uma época que na televisão anunciava sobre um bombom e falava que se seu namorado está com raiva, dá para ele um bombom. Quando ele morder esse bombom, ele vai ficar feliz. Então, isso era uma influência, né? Então, se o seu namorado está bravo, ele está com raiva, você vai estar dando para ele um bombom e ao comer esse bombom, essa raiva vai passar, ele vai ficar feliz, tá? Então, isso é uma função conativa.
que serve como influência. Outro exemplo, na caixinha de cigarro, por exemplo, vocês já devem ter visto, tem uma imagem lá que diz que aquele produto ele não faz bem para a saúde. Mostra algumas imagens que relata o mal que aquele produto faz para a saúde. E se você consumir, futuramente você pode ter alguns problemas. Então, isso é a função conativa, que é uma função de influência. Outro exemplo é a Coca-Cola, que gera uma grande influência nas pessoas, tá? Então, essas três são as funções, as abordagens do funcionalista. E nós iremos continuar falando sobre isso. Então, esse autor, esse Jacobson, ele vem e elenca mais três funções que podem se unir às três que nós falamos no slide anterior. Então, nós temos primeiro a função fática, que é centrada no contato físico, no contato psicológico. Ele manifesta o desejo e a necessidade de se comunicar. A pessoa quer se comunicar, quer um contato físico, um abraço, um toque. Então, isso é a função fática. O segundo é a função poética. É quando a pessoa ela trabalha mesmo a questão da mensagem. Às vezes ela quer trabalhar um poema, quer trabalhar a sua expressão artística. Então, é a forma como que essa pessoa se expressa. É uma pessoa que se expressa de forma que é gostoso ouvir, que tem uma voz que você se sente bem ao ouvir. E a terceira questão é a função metalinguística. E ela se dá de forma com que a pessoa se expressa, que o outro vai conseguir compreender o código utilizado. É a linguagem que fala da própria linguagem, como que a pessoa vai se expressar, tá bom? Então, essas três questões se unem às três que nós já estudamos. Observem esse slide. Scliar Cabral, em 1991, no nível de recepção e compreensão da linguística, ele elencou alguns problemas encontrados na psicolinguística. Então, o primeiro problema que ele observou foi o processamento de sinais linguísticos. O segundo, reconhecimento de palavras. Terceiro, memórias semânticas. O quarto, processamento a nível textual e discursivo. O quinto, intenção e estruturação linguística. E o sexto, a estruturação das sentenças e retroalimentação. Eu irei agora explicar cada um deles para melhor compreensão. Então, o primeiro é o processamento de sinais linguísticos. O que seria esse processamento? Então, nós podemos observar três questões. Temos a questão da fala, da voz em si, como que a pessoa pronuncia as palavras, se ela pronuncia as palavras de forma corretamente. Também na Libras, nós podemos perceber se os sinais eles estão sendo feitos de forma correta, se tem a movimentação, se os sinais eles estão sendo efetuados de forma correta. Também nós temos a questão dos níveis. Qual o nível de conhecimento que essa pessoa tem e então se ela consegue trabalhar de forma efetiva. E se a pessoa consegue também entender e compreender o significado das palavras. Então, esse processamento de sinais linguísticos são essas questões que são observados. Por exemplo, o sinal de água. Como que a pessoa desenvolve o sinal de água? Esse é o sinal correto. Se a pessoa faz o movimento correto ou se não. Então, você consegue perceber se essa pessoa ela fez o sinal correto.
E é isso que é observado. É se o processo de execução do sinal está sendo executado de forma correta. O segundo é o reconhecimento de palavras. É se a pessoa ela consegue fazer a escolha certa das palavras. No dicionário, por exemplo, o vocabulário que a pessoa tem, se ela tem um conhecimento de palavras, para que ela consiga escolher as palavras corretas para essa comunicação. Então, você consegue perceber o nível de conhecimento dela através também das palavras que ela usa. O terceiro é a memória semântica. Então, o que nós podemos perceber é o significado das palavras, os sinais usados. Se a pessoa tem conhecimento, tem essa memória já do significado das palavras, para que ela consiga usar de forma correta. Tanto palavras difíceis quanto palavras mais fáceis, se ela já tem essa memória das palavras que ela pode usar. E o processamento a nível textual e discursivo. Então, você observa qual o nível que essa pessoa tem, se essa pessoa consegue fazer um discurso de forma mais básica ou se essa pessoa é um expert, consegue explicar ali de forma espetacular. Tem algumas pessoas que têm uma dificuldade maior, vai travando, vai com mais dificuldades, varia de pessoa para pessoa, tá? Mas então aí você observa nesse processamento a nível textual e discursivo se a pessoa consegue ter um nível melhor de conhecimento, se esse desenvolvimento acontece tanto na Libras quanto no discurso verbal. É uma criança, por exemplo, quando ela começa a aprender tanto a L1 quanto a L2, na escola também você observa como tem sido esse desenvolvimento dela. Também na família é possível você observar como que é esse nível de conhecimento dessa pessoa, tanto na parte textual quanto discursiva. O próximo é a intenção e estruturação linguística. É se a pessoa ela consegue seguir essa estruturação. Se ela usa as palavras de qualquer jeito ou se faz os sinais de qualquer forma. Por exemplo, o sinal de Instagram. Então, o sinal correto é esse, mas algumas pessoas fazem de forma errada. Então, elas não obedecem à estrutura correta. Elas usam o sinal de qualquer forma. O correto é assim. Esse é o sinal correto de Instagram. E é necessário que seja obedecido essa estrutura para que o sinal seja passado de forma correta, para que essa comunicação aconteça de forma correta. E, por fim, é a estruturação de sentenças e retroalimentação. Também ele está ligado à estruturação de regras. Se você obedece a essa sentença de regras, se você faz os sinais de forma correta, de forma clara, por exemplo, o sinal de árvore. O homem subiu na árvore. Então, ficou claro essa comunicação. Então, quando você faz uma frase em português que você vai escrever ou você vai falar uma frase, você fala de forma correta. E a retroalimentação, o que seria? Seria o feedback, que tanto acontece com o ouvinte quanto com o surdo. Se você está comunicando com alguém e você fala uma palavra de forma incorreta, a pessoa que está ouvindo, ela logo percebe que você falou algo de errado e aí a sua própria mente já acusa que aquela palavra está errada. Para o ouvinte é mais fácil porque ele ouve e sabe que aquela palavra está errada. Mas o surdo, ele não consegue ter muito essa percepção. A percepção do surdo vai ser a percepção visual. Ele percebe o movimento, ele percebe o movimento corporal, vê como que é a expressão do surdo quando ele está se comunicando. Então, esse feedback que a gente tem é mais relacionado à expressão facial e corporal.
Então, na Libras, às vezes acontece um pouco mais de dificuldade desse feedback, precisa da expressão facial e corporal, tá? É diferente da questão do feedback que o ouvinte tem. Então, esses problemas que foram abordados com relação à recepção e compreensão da linguística. Vocês entenderam de forma clara? Então, a área de atuação e metodologias da psicolinguística são essas que estão elencadas aqui ao lado. Então, a primeira é a neurofisiologia da linguagem, que é o estudo da neurofisiologia. Por exemplo, quando fazemos um exame, então nós conseguimos perceber como está o processamento neurológico. Se a pessoa ela sofre um AVC, ela tem um comprometimento com essa fisiologia da linguagem. E é esse um dos estudos que tem relacionados à psicolinguística. O segundo é a aquisição da linguagem. Essa aquisição da linguagem depende muito do contexto. Se o pai e a mãe eles têm um bom conhecimento, eles vão transmitir isso ao filho. Então, ele vai adquirir essa linguagem de forma correta e de forma mais rápida. Se os pais eles não têm esse conhecimento, dificulta um pouco. Então, também é necessário o contato com outras pessoas e mais à frente nós iremos explicar mais sobre isso também. Nós teremos nos próximos semestres disciplinas também que nós iremos trabalhar sobre a aquisição da linguagem, trabalharemos sobre a aquisição da linguagem dos surdos e nós iremos explicar mais sobre isso. O terceiro é a relação entre pensamento e linguagem. O quarto, apropriação e processamento da leitura e da escrita. É como a pessoa ela se apropria desse conteúdo e ela consegue tanto usar Libras quanto usar a linguagem de forma verbal e escrita. Então ela consegue aprender e depois reproduzir isso tanto na leitura quanto na escrita. O quinto é o bilinguismo, que são duas línguas, tá? Independente de qual seja elas. No meu caso, eu tenho como L1 a Libras e L2 o português. Entenderam? Então, independente de qual seja a língua, o bilinguismo tem essas duas línguas. Então, vocês, por exemplo, que são ouvintes, vocês têm como L1 o português e L2 pode ser, por exemplo, inglês ou Libras, independente de qual seja. Então, isso é o bilinguismo. A 6 é a psicolinguística comparada. Então, é uma língua sendo comparada a outra, um desenvolvimento sendo comparado a outro desenvolvimento. E o sétimo é psicolinguística aplicada, que é a que é trabalhada na escola, no contato das pessoas em geral, tá bom? Então, assim, é o contato do professor explicando, usando estratégias didáticas diferentes, como que ele aplica o conteúdo aos seus alunos. Então, esses são alguns dos campos de atuação da psicolinguística. Então, nós trabalharemos agora a linguagem e o pensamento e qual relação que essas duas áreas têm em si. Então, é muito importante nós estudarmos como que a aquisição da linguagem ela acontece. E nós iremos falar agora de 3 situações, de 3 relações entre a linguagem e o pensamento, de como que essa aquisição acontece em crianças ouvintes, em crianças surdas, como que isso procede. Então, o primeiro são os fatores inatos. É uma estrutura que ela já nasce com a pessoa. Então, é uma estrutura geneticamente determinada.
Então, o contato que ela tem com o pai e a mãe, então ela já vem com aquela carga genética e esse contato com os seus pais faz com que essa aquisição seja de forma mais efetiva. Ela já tem uma estrutura inata, uma estrutura que está nela. O segundo são os fatores maturacionais. O que seriam esses fatores? São os fatores de ordem psicofisiológicas, que eles são desenvolvidos. Então, esses fatores maturacionais, eles são fatores que são desenvolvidos de acordo com o tempo. Por exemplo, a criança, ela começa a pegar nas coisas, depois ela começa a conseguir engatinhar, conseguir a caminhar. Então, são estágios, são diferentes estágios que ela vai passando. No início, ela não sabia nada, não fazia nada com sentido. E com o passar do tempo, os estágios foram sendo avançados e ela foi aprendendo. Na questão da Libras também, no início, difícil, e aí com o processo de aprendizado foi se desenvolvendo. E o terceiro são os fatores ambientais ou epigenéticos. Então, o que seriam esses fatores? É o meio exterior, é o meio externo, é a sociedade com que essa criança ou essa pessoa, esse indivíduo, ele está inserido, as pessoas que ela encontra fora do seu meio ali familiar. Então, são os contextos externos de sociedade que ela tem contato. Então, são os contatos que ela tem de forma externa, são os inputs que ela vai recebendo e ela vai aprendendo de forma externa, do seu meio externo. Então, esses três fatores, eles são muito importantes para o desenvolvimento da linguagem. Se porventura a criança não tiver um desses fatores, ela vai ter mais dificuldades, porque para essa aquisição da linguagem, da criança principalmente, ela tem necessidade de ter esses três fatores. Nesse último, só relembrando e explicando um pouco mais também, na vida adulta vai ser de extrema importância esse último fator ambiental. Então, nós chegamos ao fim de mais uma unidade, espero que vocês tenham aprendido, estudem bastante e procurem aprender mais sobre os objetos de estudo e suas metodologias, tá bom? Sobre os problemas que nós elencamos hoje. E eu espero que vocês tenham compreendido essa aula, tá bom? Espero vocês na unidade 3. Tchau!